Sabemos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A luz é um símbolo espiritual perfeito de Deus. O que é que a luz faz? A luz, ela revela a realidade das coisas. Sem ela, nós não podemos saber as coisas que estão ocorrendo. Nós vamos ver em 3 passagens o significado espiritual de luz e de trevas. Vamos ler primeiro Êxodo, no capítulo 10, no versículo 22 e 23. No versículo 22 e 23 de Êxodo, nós temos as trevas como uma praga do Egito. O Egito significa as pessoas do mundo, as pessoas sem Deus, porque Deus é luz e o que há no mundo são trevas. Mas vamos ler. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessa sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Quem tinha luz? Os filhos de Israel. Quem não tinha luz? Todos os que não eram israelitas. Todos que não tinham Deus. Os que tinham Deus permaneceram iluminados. Nós já sabemos que a casa tipifica a nossa própria pessoa. Ela é um símbolo de nosso corpo onde nós moramos. Vamos ler agora em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Portanto, nós vimos que havia trevas no Egito. E o que simbolizava essas trevas? Simbolizava que as pessoas não sabiam nada. Nem de onde vinham, nem para onde iam, o que deviam fazer, o que não deviam, se existia vida espiritual, se não existia. São ignorantes a respeito das coisas de Deus. Por isso, diz ali que não se moviam para Deus, porque as suas casas estavam em trevas. Jesus diz em Mateus 6, assim, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Portanto, as trevas e a luz é agora colocada por Jesus no corpo e na alma. Ele diz que a lâmpada do corpo, a lâmpada da nossa casa, vamos dizer assim, usando o símbolo espiritual de Êxodo. A lâmpada da nossa casa são os olhos. Mas o que são os olhos bons? Os olhos bons é a luz. E os olhos maus são as trevas. Ele diz assim, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Grandes trevas era o que havia no Egito. Qual é a treva do Egito? Se a luz que há em ti for em trevas. Quando que a luz que há em nós é trevas? Significa nosso coração, a nossa mente carnal. Porque, na verdade, os olhos são os símbolos dos nossos pensamentos. Nós não vemos as coisas com os olhos da carne. Os olhos da carne são apenas captores de luz que nos revelam o ambiente físico. Mas tudo tem a ver com pensamentos. Assim, nós não podemos ter um coração ou pensamento de um médico. Só ele pode diagnosticar uma doença, porque os pensamentos de um médico
são os pensamentos que aprenderam sobre a medicina. Então, os pensamentos de médico podem tratar um enfermo. Nós que não estudamos as coisas da medicina, nós não conseguimos diagnosticar as doenças, porque nós não temos os pensamentos necessários para isto. Portanto, o médico tem a luz para identificar e diagnosticar as doenças. Compreenderam? Essa é a realidade espiritual e vamos ver que Deus é luz. Então eu preciso de Deus para identificar coisas espirituais, coisas carnais, coisas dos homens, coisas de Deus, coisas que são do mundo, coisas que são do reino de Deus. O que é a igreja e o que não é a igreja. Sem Deus, sem o Espírito de Deus, não há luz nos meus pensamentos. Não há luz no meu coração. E a sabedoria que eu tenho são trevas puras. Por isso, muitas igrejas estão em trevas, porque estão nos pensamentos de homens que nunca foram iluminados por Deus. São igrejas que estão no mundo, isto é, estão no Egito, estão em densas trevas. Porque sabemos que espiritualmente os olhos significam os pensamentos do coração. Vamos ler. Está em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Vejam só. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Veja que os olhos iluminados é os olhos do coração. Esse olho iluminado é para saber. Saber é entender, é compreender. Isto é luz. Portanto, quem nos ilumina é compreender quem Deus é. Saber que Deus é. Isto, em Coríntios, significa Deus brilhar em nosso coração. É assim que nossa casa fica iluminada. Por isto, os filhos de Israel é um tipo da igreja. É uma sombra. Tudo que há e tudo que foi escrito é para nosso ensino. Na casa dos israelitas havia luz. No Egito não havia. Havia densas trevas. Portanto, nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele é a luz do mundo. E assim, o nosso coração, a nossa mente, não pode ser mais ignorante, porque há luz em nós. Ele mesmo disse em Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se acende a luz para colocar debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama, mas temos que colocar a luz no velador. Isso significa que nós devemos brilhar através do Espírito Santo para que as pessoas que estão nas trevas percebam o nosso entendimento das coisas de Deus. Isto é maravilhoso. E isto é a luz que há em nós e que nos faz brilhar por meio de Jesus Cristo. Os olhos do nosso coração estão iluminados por espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria de Deus, revelação de Deus. Sem isto, nós não sabemos como agir. Deus, nestes dias, está revelando aqueles que estão em trevas e aqueles que são iluminados. Os que estão em trevas não sabem o que fazer diante das situações. Estão confusos. Há uma grande confusão no mundo. O mundo é o Egito, está em trevas, isto é, as pessoas estão querendo usar a sua sabedoria para sair de situações difíceis, mas não encontram uma solução facilmente, porque estão como que tateando de maneira cega, pois sem luz nós não vemos. Sem um coração iluminado, nós não sabemos nada de Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Amém.